Esse segundo vídeo de história é para dar continuação ao assunto, agora com o período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Só lembrando que o período anterior, que é o período paleolítico, ele também ficou conhecido como o período da Pedra Lascada, e esse daqui como o período da Pedra Polida. Eu vou ler o assunto, explicar mais algumas coisas, que é através desse assunto vocês vão resolver as questões 5 e 6 da página 13. Tá? Então vamos lá começar. Ó. Período Neolítico. O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior, ou seja, após o período paleolítico, que é conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico, ou seja, vou traçar uma linha aqui embaixo. Essa linha ela vai determinar os períodos da nossa história. Aqui vai ser o marco vou marcar aqui esse marco aqui, o 0, vai ser o marco onde o homem descobriu a escrita. Tá? Descobrimento da escrita, ou a invenção da escrita. Da escrita. Como eu falei no vídeo anterior, quando o homem inventa a escrita, a partir daqui começa a história. Que é o que nós estamos estudando, por exemplo. Antes do surgimento da escrita é a pré-história. Eu vou marcar aqui 6.000 anos. E aqui 12.000 anos. Aqui em 12.000 anos, era o período paleolítico. Que registros históricos mostram que surgiu o período paleolítico há 12.000 anos, como nós já vimos. E há cerca de 6.000 anos, o período neolítico, que é esse que nós estamos estudando agora. Tá? Então, vejam só. Os estudiosos, eles dizem... Vou mudar aqui de cor para visualização ficar melhor. Os estudiosos dizem que quando os grupos humanos começaram a lascar a pedra, a usar a pedra, e batiam uma na outra para tirar lascas, e perceberam que aquelas lascas elas eram afiadas e podia cortar pele de animais, podia cortar raízes, etc. Para esse período que aconteceu lá há 12.000 anos, se chamou de período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Por volta de 6.000 anos, os grupos humanos passaram a polir, não mais só lascar a pedra, eles passavam a polir para dar formas do jeito que eles queriam. E isso aconteceu por volta de 6.000 anos, e esse período da pedra polida
É também conhecida como período neolítico, quando os grupos humanos eles poliam a pedra para deixar no formato que eles bem entendessem, para fazer, por exemplo, machados. É o que nós vamos ver no texto aqui, ó. Vejam lá, ó. No período neolítico, o desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedras, como machados, raspadores e outros. Vejam que os machados, esses raspadores e outros instrumentos, eles já eram feitos de pedras polidas. Fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior ao Paleolítico, e esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, ou período Neolítico aqui, ó. Então não esqueça, todas as vezes que nós estivermos falando sobre período da Pedra Polida, nós estamos falando do período Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 anos até 6.000 anos atrás, devido à prática da agricultura e da domesticação de animais, como cabras, bois, porcos, cavalos e aves. Muitos grupos começaram a se estabelecer em um local fixo. Aí eu fiz uma simulação aqui, ó. Veja que nós temos aqui esses grupos humanos que lascavam a pedra, e eram grupos humanos que pertenciam ao período Paleolítico. Paleolítico. Então, no período Paleolítico, também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Como nós estamos vendo aqui na imagem, um desses humanos, ele bate uma pedra na outra, vai sair uma lasca, e essa lasca ele vai usar para cortar o couro dos animais, para fazer vestimentas e tudo mais, para cortar raízes, para cortar a pele da caça para poder comer. E aqui nós temos um outro grupo. Vejam que aqui, que é o período Neolítico, nesse período Neolítico, ele também é chamado de Idade da Pedra Polida. Nós temos aqui exemplos de ferramentas de pedras lascadas, e aqui nós temos já ferramentas de pedras que eram polidas para ganhar o formato que aqueles grupos humanos queriam, para fazer pontas de lanças grossas, lanças finas. Então, quando os grupos humanos de 12.000 a 6.000 anos atrás começaram a utilizar a técnica dos seus antepassados, que eram os povos do Paleolítico, e dar forma através do polimento, consertar aqui, através do polimento de pedra. Então os estudiosos inauguraram uma nova era, um novo período, chamando para esse grupo, que foi de 12.000 a 6.000 anos, como período Neolítico. O que mais acontecia no período Neolítico? Veja, nós podemos ver como foi dito ali no texto, no período Neolítico, os grupos humanos se tornaram fixos, ou seja, eles passaram a viver
num único lugar. Já no período neolítico, não, eles eram nômades. Eles não ficavam somente no lugar, eles se mudavam de acordo com a manada, de acordo com onde o alimento estava, lá estavam eles. Nós podemos ver isso bem aqui, ó. Esse período, ou seja, o período neolítico, estendeu-se aproximadamente de 12.000 a 6.000 anos atrás. E o que esses grupos humanos do período neolítico faziam? Olha, agricultura, eles já plantavam esse grupo não, eles não dominavam ainda a agricultura. Esse grupo aqui já passou a dominar a agricultura. Vou escrever aqui. Dominavam a agricultura, eles passaram a plantar, criar animais, também eles criavam animais, como cabras, bois, porcos, cavalos, aves. E também se tornaram povos fixos, como eles não precisavam mais ir atrás da caça, já que eles criavam animais, eles não precisavam ficar mudando de um lugar para outro, diferente dos antepassados deles que eram nômades. Eles se tornavam povos fixos. Vamos voltar lá para a nossa leitura. Ó, aldeias neolíticas. Aqui vai falar como era o dia a dia nas aldeias dos povos do período neolítico. No período neolítico foram construídas aldeias que transformavam alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Então eles construíam, isso daqui é um modelo, olha aqui, uma réplica, é claro que não existe, é apenas uma réplica feita de um abrigo do período neolítico. Uma réplica, vestígios de uma réplica como essa foram encontrados lá próximo das cavernas de Laucalxes, que é essa caverna aqui, olha, que ela foi descoberta lá na França, aonde lá no período neolítico os grupos humanos, como eu mostrei na nossa linha do tempo, ainda não existia a escrita, por isso que é pré-história. Mas os grupos humanos dessa época, do período neolítico, eles sentiram a necessidade de registrar o seu dia a dia, olha, como um dia de caça, os animais que caçaram. Então eles registravam através de essas pinturas rupestres. E essa caverna, lá na França, caverna de Laucalx, ela é muito famosa porque ela tem mais de 5.000 anos, por volta de 6.000 anos, e as pinturas elas continuam bem preservadas. Então lá no nosso livro, quando fala de uma réplica, aqui, a réplica de um abrigo do período neolítico, foram encontrados restos de uma casas de um abrigo como esse, que era do período neolítico, de 6.000 anos atrás, próximo a essa caverna na França. E essa foto aqui foi tirada em 2017. Olha o que diz aqui, ó. No período neolítico, que é o período que nós estamos estudando, também chamado período da pedra polida, foram construídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Então, qual era o objetivo dessas aldeias? Aqui, ó, para estocar os alimentos, foram criados utensílios de cerâmicas. Nós podemos ver bem aqui, ó, na página 13, potes de cerâmicas do período neolítico, que tem esses potes aqui, é uma foto, tem cerca de 6.000 anos atrás, que, como foi dito aqui, há 6.000 anos atrás, era o período neolítico. Estava vivendo aqui os grupos humanos do período neolítico. Então, lá no período neolítico, os grupos humanos já tinham a capacidade de inventar potes de cerâmica, de barro, para estocar as sementes, enquanto que
há 12 mil anos atrás, lá no período paleolítico, não existia essa maneira de estocar alimentos. Voltando à leitura, então, para estocar os alimentos foram criados utensílios de cerâmica e com o desenvolvimento da agricultura, vejam aí que já surge uma novidade, nos grupos do período neolítico eles desenvolveram, começaram a plantar, a agricultura é plantar. Eles criaram novos utensílios, como por exemplo o arado. O arado é um instrumento que serve para preparar a terra para o plantio. Eu vou pesquisar aqui para vocês um arado, para vocês verem como é mais ou menos. Esse aqui é um arado moderno. Um arado antigo. Veja, aqui nós temos um modelo de um arado antigo. Aqui, ó. Arado do período neolítico. Vamos ver o que tem aqui, ó. Nós temos aqui um modelo de um arado do período neolítico aqui, ó. Onde, como eles já haviam domesticado os animais, bois, porcos, etc. Então eles usavam a força do animal juntamente com o arado para preparar a terra para o plantio. Outro exemplo aqui, olha, nós estamos vendo aqui sem o uso do animal. Vejam aqui. Então isso daqui já era desenvolvido lá no período neolítico, há 6 mil anos atrás. Então, desenvolvimento, surgiu o arado que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário. Vejam que eles já preparavam a sua própria roupa. Eles tiravam, como eles criavam. Deixa eu marcar aqui para vocês. Como eles criavam cabras, carneiros, eles tiravam da sua lã, aqui ó, para fazer a linha, para depois preparar a sua própria vestimenta, para preparar o seu tecido. E eles enrolavam esses fios nos fusos. E está explicando aqui o que é um fuso, um instrumento de madeira utilizado para enrolar os fios. Ó, no final desse período, quando foi que terminou o período neolítico? É claro que para terminar um período neolítico precisava ter um acontecimento diferente do que os grupos humanos faziam. E esse acontecimento diferente foi esse daqui, olha. Eles passaram a usar os metais na fabricação de seus utensílios. Então, quando eles abandonaram o uso da pedra e passaram a usar os metais, surgiu uma nova era, um novo período, que é a Idade dos Metais, que é inclusive a continuação do nosso próximo assunto. Olha aqui, no final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do trabalho com metal, olha lá, ó, que é o material mais resistente que a pedra e os ossos. Primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que são metais moles, e que eram mais fáceis de manusear quando submetido a altas temperaturas. Depois, com o uso das fornalhas, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperatura muito alta para atingir a fusão. E aqui está explicando o que vem a ser a fusão. Ó. A fusão é quando você transforma um material que é sólido no material líquido. Por exemplo, quando se coloca o cobre no fogo, o cobre está no material sólido. Depois que ele derrete e fica líquido, é isso que é a fusão. É o que diz bem aqui, ó. Então esse período, por volta de 5 mil anos atrás, ficou conhecido como Idade dos Metais. Se nós viermos aqui na nossa linha do tempo, eu vou demarcar bem aqui um traço. 5 mil anos atrás,
esse período aqui, quando os grupos humanos passaram a utilizar não mais a pedra e sim o metal, se inaugurou uma nova era chamada Idade dos Metais, que nós vamos ver em estudos mais adiante. Até, como eu falei, quando o homem inventou a escrita, antes dele inventar a escrita é a pré-história, e após a invenção da escrita nós conhecemos agora como história, ok? Então, mediante a esse texto que eu acabei de ler, vocês irão fazer a quinta e a sexta questão. Vejam aqui, ó, observe as figuras, observe as imagens a seguir com atenção, leia a legenda e relacione as colunas. Então nós temos aqui, ó, a letra A, B e C. Na letra A está dizendo o que vem a ser isso daqui, ó, é uma ponta de lança feita de bronze encontrada lá na Espanha, em Catalunha. Aí está querendo saber qual o período da história esse instrumento faz parte. Ele faz parte da Idade da Pedra Lascada, da Pedra Polida ou dos metais. Você vai colocar nesse quadrado ou a letra A, ou B ou C, tá? Nós temos aqui, ó, um machado do período paleolítico feito de pedra. O período paleolítico ele faz parte de qual idade? Da lascada, da polida ou dos metais? E temos aqui pontas de machado e de martelo do período neolítico. Lá, o período neolítico ele se refere a qual tempo, a qual idade? Idade da pedra lascada, da pedra polida ou idade dos metais? Lembrando que você tem que escrever aí dentro desse quadrado ou a letra A, ou letra B ou letra C. Já a sexta questão, vocês vão colocar V. Vocês vão colocar V quando a alternativa for verdadeira e F quando for falso. Aqui dentro desses quadrados, olha aqui, ó, a primeira alternativa diz o seguinte: a agricultura e a domesticação dos animais favoreceram a instalação de grupos humanos em um local fixo. Se for verdade, você coloca V, se for falso, você coloca F. Lembrando que as informações todas estão aqui nesse texto da página 12. Ó, durante o período neolítico surgiram utensílios de cerâmicas que eram utilizados para estocar a produção agrícola. Ou é verdadeiro ou é falso. Terceiro, as roupas feitas de pele de animal eram o único tipo de vestuário usado no período neolítico. Ou está certo ou está errado. E a quarta opção, o arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período paleolítico. Ou está certo ou está errado. Vejam aqui, ó. Essa atividade vocês estão recebendo hoje, no dia 8, e nós iremos corrigir no dia 14, tá? Então, no dia 14 eu vou fazer um novo vídeo onde nós iremos corrigir essa atividade. Por hoje é só, pessoal.